Ok, nós estamos seguindo a nossa série de mensagens do mês de outubro, aproveitando o mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante. Nós lembramos de alguns pontos, algumas verdades de mais de 500 anos atrás, mas que ainda são tão importantes e fundamentais para a nossa vida hoje. Lembramos como que o contexto da reforma, mais de 500 anos atrás, foi um momento tão parecido com tudo que nós estamos vivendo. Na época, a Europa ainda sofria por conta da pandemia, da peste negra, ainda ondas aconteciam na Europa. Mais da metade, um terço da população, algumas pessoas dizem que quase metade da população da Europa foi dizimada por conta daquela pandemia na época, fora o contexto de guerras, de corrupção no meio da igreja romana naquele tempo, e as pessoas com medo do inferno e por causa deste medo, elas chegavam a comprar, o intuito de querer comprar um pedacinho do céu. Mas veja como que esse contexto, ele é tão parecido com o que nós ainda estamos vivendo hoje. Um período de pandemia, quando nós olhamos os noticiários, um tempo de corrupção. Eu acho que talvez nós não temos um dia que a gente não coloque na CNN, abre o Facebook e a gente não vê alguém falando sobre um novo caso de corrupção em algum estado do que está acontecendo. Não sei se as pessoas ainda têm tanto medo do inferno como na época da reforma, mas as pessoas têm medo de perder a vida, de perder tudo que elas têm, e por causa disso também, nós temos pessoas oferecendo uma espiritualidade que se baseia nisso, onde você dá para receber, e como nós temos pessoas que se dizem líderes religiosos, que abusam das pessoas por conta deste medo. Um contexto muito parecido com o da reforma. Por isso nós precisamos nos voltar para este tempo e lembrar esses pilares fundamentais. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e glória, somente a Deus. Eu tenho falado aqui nesses domingos, quando nós paramos para fazer uma avaliação da nossa vida neste tempo, muitos dos pilares da nossa vida, eles foram abalados, ficaram trincados. O medo de sair de casa, de ser contaminado, como pessoas perderam pessoas queridas, o medo de perder a vida, o emprego, um ano onde tudo está muito incerto. Aquilo que nós colocamos como pilares para a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, algumas coisas do nosso dia a dia, essas coisas foram abaladas neste tempo. Por isso nós precisamos falar a respeito dessas verdades. Verdades que é um resumo das 95 teses de Lutero. Falar dessas verdades para que elas possam fortalecer os pilares da nossa vida. Por isso hoje nós vamos falar sobre essa terceira verdade, esse pilar profundo que pode transformar, que pode fortalecer os pilares do nosso coração. Somente Cristo. Veja algumas afirmações da Reforma Protestante que são controversas para o século XXI. Por exemplo, se você chegar num contexto, dependendo do contexto, por exemplo, num contexto universitário da nossa época, do nosso tempo, ou em determinado grupos de pessoas, e você trazer essas afirmações, provavelmente você vai ser muito questionado. Por exemplo, somente Cristo nos salva de toda condenação. A primeira coisa que talvez alguém vai te falar é: condenação do quê? O que eu fiz para ser condenado? Eu não cometi nenhum crime. Pago todas as minhas contas, vivo de forma íntegra, vivo de forma correta, sou um bom pai de família, sou uma boa esposa, sou um bom trabalhador. Condenação do quê? Somente Cristo perdoa.
E isso é muito confrontador, porque quando as pessoas elas têm a noção de que não é por causa do que elas fazem, vivem de forma correta, mas por causa do pecado, e você dizer para as pessoas, Cristo Jesus te perdoou, ela olha para ela e diz, do que? Onde que eu pequei? Por que eu pequei? Ou, se você dizer somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus, e ela vai dizer, não, claro que não. Qual Deus você está falando? Existem vários caminhos. Essas são verdades que impactam os nossos dias. Mas veja, algumas afirmações do pluralismo do nosso tempo, que vão de frente a essas verdades da reforma protestante. Primeira, todas as religiões são válidas e basicamente ensinam a mesma coisa. Quantos de vocês já ouviram? Toda religião leva a Deus. O importante é ter uma religião. O importante é que você tenha uma religião, que você crê em algo. Ou se não, cada religião vê Deus numa perspectiva imprecisa das outras. E até um grande líder, que se diz cristão, do nosso tempo, em algumas das suas mensagens mais recentes, usando o texto bíblico da multiforme graça de Deus, ele vai dizer como que Deus ele se apresenta nas diversas religiões. E ele pega o texto da multiforme graça de Deus para dizer que Deus ele se manifesta em todas as religiões. Veja como que isso está entrando na igreja, uma igreja cristã. Última afirmação desse tempo. Todos os caminhos levam a Deus e, portanto, são válidos. Não importa como você crê, você precisa crer em algo. Não importa onde estão os pilares da sua vida. E aí então nós encontramos uma geração que busca uma espiritualidade, que busca uma religião que se pauta na performance, no que pode fazer. Ou se não, mesmo que não tenha uma religião, o homem, o próprio ser é a sua própria religião, o seu estilo de vida, ele é o seu próprio Deus. Na sua performance, naquilo que ele pode fazer. Coloque tudo isso diante de um tempo que nós estamos vivendo. Chega ao ponto de ser desesperador. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, todas essas afirmações, elas são muito rasas. Elas não trazem profundidade, elas não trazem alicerce para a vida, ela não sustenta os nossos corações nos momentos difíceis. Ela não consegue sustentar, ser o pilar para aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Tim Keller tem um livro muito bom, Fé na Era do Ceticismo, um livro muito próprio para os nossos dias. Seria bom que vocês pudessem ler, fazer esta leitura. E ele, como um pastor plantador de uma igreja em Nova York, e durante muitos anos ele vem observando qual o maior problema do cristianismo. E ele vai dizer o seguinte: durante aproximadamente 2 décadas na cidade de Nova York, eu tenho tido numerosas oportunidades para perguntar às pessoas qual é seu maior problema com o cristianismo. O que mais o incomoda acerca de suas crenças e práticas? Uma das mais frequentes respostas que eu tenho ouvido por mais de 10 anos pode ser resumida em uma palavra: exclusividade. E essa é uma das verdades que a reforma protestante nos traz. É que somente Cristo pode nos perdoar. Somente Cristo pode restaurar a nossa comunhão com Deus.
Somente Cristo revela Deus para as nossas vidas da forma que nós precisamos o conhecer e nos ensina. Somente Cristo nos convida a viver, nos atrai para esse relacionamento com Deus. Por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo para Timóteo. Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, o texto também ele está projetado. Eu pretendo, a partir deste trecho, desta pequena perícope da carta de Paulo a Timóteo, a partir daqui, expor alguns pontos da nossa teologia a respeito de Cristo. Do quão é importante nós compreendermos algumas coisas. A partir da afirmação de Paulo para Timóteo, compreender com profundidade o que Cristo fez, quem é Cristo Jesus. E a palavra do Senhor, ela diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou e a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, fale aos nossos corações, Pai, com profundidade. Possamos sair deste encontro edificados. Aqueles que estão nos assistindo online, que o Senhor fortaleça a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Pois há um só Deus e um só mediador. O que é um mediador? Ou quando é necessário a ação de um mediador? O mediador é necessário somente quando existe algum conflito entre duas ou mais partes. Existe um conflito entre nós e Deus, que por causa do pecado fomos separados daquilo que era o propósito de Deus para as nossas vidas, separados de um relacionamento com Deus por causa do pecado. E quando nós falamos somente Cristo, nós precisamos reconhecer que existe um conflito. Assim, quando nós falamos, eu lembrei alguns pontos, quando nós falamos sobre somente a fé, eu lembrei da nossa situação, de quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando eu falei somente a graça, eu lembrei qual era a nossa situação de escravo do pecado, e como que a ação de Deus, através de Cristo Jesus, nos libertou. E quando nós falamos somente Cristo, nós precisamos entender, ter em mente que nós tínhamos um problema com Deus. Segundo ponto a respeito de um mediador. O mediador tem a função de fazer a ligação entre dois oponentes na tentativa de alcançar a paz. Ele é quem vai abrir o canal para poder dialogar, para poder conversar, para poder falar, negociar a respeito dos termos de paz entre as duas partes, ou ouvir as duas partes e chegar a uma conclusão e apresentar essas possibilidades. Em geral, importa que o mediador tenha acesso aos dois lados. Quando dois oponentes não têm a intenção de fazer as pazes, nem pensam em mediador. Por isso que o texto de Paulo para Timóteo começa dizendo: existe um só Deus, um só mediador, o homem Cristo Jesus. 100% Deus, 100% homem, que comunica,
que vem para comunicar aquilo que Deus está fazendo, que vem para se entregar em nosso lugar. Quais eram os termos? Quais eram os termos desta mediação? O pecado tem um preço. Deus, ele não poderia ser injusto com o seu próprio caráter, sendo Deus justo, compactuar com o pecado e nem com o pecador. Mas Cristo Jesus se coloca em nosso lugar e paga o preço dos nossos pecados. Mas veja que quando as duas partes não têm interesse, é difícil o trabalho do mediador. Mas quando nós olhamos para a ação da graça de Deus em nossas vidas, Deus, por ação própria, por vontade própria, Ele escolhe se aproximar de nós. Não nós de Deus, mas Ele através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Por isso que Cristo Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E Charles Hodge, ele diz o seguinte: como o desígnio da encarnação do Filho de Deus era reconciliar-nos com Deus, e como a reconciliação das partes inimizadas é obra de mediação, Cristo é chamado de nosso mediador. Esta é a obra de Cristo Jesus. E agora eu quero expor com vocês partes dessa ação, do que Cristo Jesus fez, olhando para a teologia bíblica de forma mais ampla, do que Deus ele está fazendo, do que Cristo fez em nossas vidas como mediador. Cristo exerce seu papel de mediador para nossa salvação como profeta, sacerdote e rei. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus se revela ou se comunica, fala com o povo através dos reis, através dos profetas e através dos sacerdotes. É onde que Deus ele traz a direção para o povo. E cada um desses ele tinha uma função diferente. E quando nós olhamos para Cristo sendo o mediador das nossas vidas e olhamos para os ofícios de Cristo, como que ele tinha todos esses ofícios, como que ele cumpria plenamente esses ofícios, ele pode ser o nosso mediador. Por isso, quando Paulo ele escreve aos Romanos, e ele fala a respeito da graça, a respeito de Cristo Jesus, ele vai dizer como que o Antigo Testamento, como que a lei, como que os profetas testemunhavam a respeito da obra de Cristo. Então, o primeiro ofício é o ofício profético. A função do profeta era anunciar algo da parte de Deus para o homem. O profeta ele não tinha uma mensagem em si mesmo. O profeta ele não anunciava a sua própria mensagem, mas ele anunciava a mensagem de Deus. O profeta ele comunicava a vontade de Deus. O profeta era quem exortava. O profeta chamava as pessoas para o arrependimento. Comunicava a mensagem de Deus para as pessoas. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, como profeta, Jesus tem a função de revelar o caráter de Deus para as nossas vidas. E aí nós lembramos dois textos lá de João. Primeiro, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E lá em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus revela a vontade. Jesus é a revelação do próprio Deus para as nossas vidas. E tentar compreender Deus distante de Cristo Jesus é algo impossível. Tentar compreender Deus distante de Cristo é como querer compreender uma nação sem o papel do embaixador. Sem um embaixador, sem alguém para falar a respeito daquela nação. Quando nós falamos somente Cristo, nós lembramos que somente Cristo é quem pode revelar o Deus vivo para as nossas vidas, que pode nos ensinar, que pode nos exortar, que pode nos convidar a uma nova vida com Deus.
Em um tempo de tantas verdades, em um tempo onde cada um quer ter a sua verdade, cada um quer viver conforme entende e pensa, voltarmos para o somente Cristo e olhar para o ofício profético de Cristo, é olhar para Jesus e entender como que Deus nos convida para um arrependimento, como que Deus nos convida para uma nova vida, porque Cristo Jesus é o modelo para nós. Como nós vamos seguir então nessa nova vida? Olhando para Cristo Jesus. Por isso Martin Lloyd Jones ele diz, uma parte da nossa salvação consiste em nossa recepção desse conhecimento que nosso Senhor tem nos comunicado. Consiste em conhecer a Deus, a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. E como nós podemos conhecer? Através de um relacionamento com Cristo. E somente com Cristo, o Deus que se revelou para nós. Somente em Cristo Jesus nós encontramos esta verdade. Segundo ofício, o ofício real. Quando pensamos no ofício real, estamos nos referindo ao governo que ele exerceu a partir da sua obra na cruz. Embora Cristo Jesus, ele seja rei desde sempre, com o Pai, dentro da Trindade, mas quando nós olhamos para a sua obra, para a sua encarnação, para a sua morte, para a sua ressurreição, quando ele encontra para os discípulos, quando ele se fez homem, ele comprou, pagou o preço dos nossos pecados, ele se apresenta para os discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele toma o seu domínio. Aquilo que Deus entregou lá no Éden para Adão, mas que foi rompido por causa do pecado, que foi distorcido por causa do pecado. Agora, em Cristo Jesus, nós temos a nossa referência de um rei, de um governo, e Cristo Jesus nos convida a fazer parte do seu reino. E veja como é lindo quando nós olhamos para Apocalipse. Lá no capítulo 5, vamos ler o versículo 5 primeiro, que está embaixo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão, o rei. E então João, ele diz na sua visão: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Mas esse cordeiro, a visão do leão e a visão do cordeiro que se entregou, do leão, do rei. E aqui é difícil não lembrar da obra de C.S. Lewis, as crônicas de Nárnia, como ele ilustra e ele apresenta Aslan como esse leão. E a grande frase que eu lembro, que agora eu não me lembro se foi dito para uma das meninas, mas aquele fauno, ele diz, ele é um animal, é como um animal não domesticado, como esse leão, esse rei. E aí o versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Porque Ele comprou, é porque Ele reina sobre as nossas vidas. Lembrar somente Cristo em nossos dias é lembrar que nós estamos fazendo parte de um reino, é lembrar que nós temos um rei e Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, governando todas as coisas. Enquanto muitas pessoas não têm mais esperança na sua vida,
ou que, por conta do cenário, do tempo que nós estamos vivendo, perderam as suas esperanças. Somente Cristo nos lembra que nós temos um rei, que nós fazemos parte de um reino e que Ele está governando as nossas vidas. Um rei que é poderoso, um rei que é soberano. E aqui eu lembro o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Ele governa as nossas vidas para benefício do seu corpo, da sua igreja. Ele está reinando. Às vezes você para pensar em algum momento que você está vivendo tão difícil. Deus nunca deixou de reinar. Deus não saiu do trono. Cristo Jesus está no trono, reinando, governando todas as coisas para benefício da nossa vida, para a sua glória. E para cooperar com a nossa vida, para o seu propósito em nossas vidas. Nós fazemos parte desse reino, e o propósito desse reino em nossas vidas, ele irá se cumprir. Somente Cristo, essa verdade que nos traz esta esperança. Terceiro ofício, o ofício sacerdotal. De todos os 3 ofícios, o sacerdotal é que se relaciona mais com a expiação, com pagar o preço. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando alguém pecava, ou quando o povo pecava, eles procuravam um sacerdote, para que eles pudessem prestar sacrifício para a expiação dos seus pecados. E aí, quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, como que Deus instituiu, por causa da separação de Deus e os homens, por causa do pecado. O pecado, ele tem um preço. O pecado, ele tem um preço de sangue. Cristo Jesus é esse sacerdote, porque Ele é o sacerdote que nós podemos buscar, rogar, interceder, mas Ele é o sacrifício para as nossas vidas. Veja o que Hebreus capítulo 7 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, quando a si mesmo se entregou. Cristo Jesus, o nosso sacerdote, que pagou o preço pelos nossos pecados. Por que Cristo Jesus ele tinha que morrer? Simplesmente para saciar a vontade aleatória de Deus? Ou porque Deus ele quis em algum momento? Mas faz parte do caráter de Deus a justiça. Faz parte do próprio ser de Deus, da sua natureza. E Ele não poderia compactuar com o pecado. Por isso Ele entrega o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para ser o sacrifício para a propiciação das nossas vidas, para nos tornarmos, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. No livro Cristo Jesus, Homem, da editora Fiel, ele diz assim: de modo semelhante, Hebreus une a vitória de Cristo sobre Satanás,
que tinha o poder da morte, com o papel sacerdotal fiel de Cristo, no qual ele ofereceu um sacrifício apropriado. Cristo participou de carne e sangue, ou, em termos diferentes, ele se tornou semelhante aos irmãos, para que pudesse morrer e pagar o preço dos nossos pecados. A obra de Cristo Jesus, ela terminou em sua morte e em sua ressurreição? De forma alguma. Cristo Jesus, ele ainda continua a sua obra até o final dos séculos, quando todos nós reinaremos com ele, sentado à direita de Deus, rogando por nossas vidas. O grande teólogo sistemático, Luiz Berkhoff, ele diz o seguinte: como profeta, ele representa Deus para com o homem. Como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus. E como rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio original do homem. Veja a profundidade que nós temos quando Paulo, ele diz para Timóteo: porque temos um só Deus, um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo. E em toda a teologia bíblica contida dentro dessa afirmação a respeito da obra de Cristo, do que Cristo fez para as nossas vidas, como Cristo Jesus nos ensina, nos exorta, nos chama, nos convida para um arrependimento. Somente Cristo Jesus nos convida para uma nova vida, nos ensina a respeito dessa nova vida. Somente Cristo Jesus, ele pode morrer e pagar o preço pelos nossos pecados. Somente Cristo Jesus, ele está reinando, governando as nossas vidas. E nós podemos ter essa certeza em nossos corações. Que diante deste tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, meus irmãos, diante de tantas incertezas, diante de tantas verdades, diante de um tempo onde nós estamos olhando e bate às nossas portas um certo receio de uma perseguição, dentro de todo o cenário que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no mundo, dentro de uma pressão que nós estamos sofrendo, por conta dessas afirmações, e vamos sofrer mais, de um mundo de tantas verdades, que traz tantos conceitos que querem impor sobre as nossas vidas. É preciso lembrar que somente Cristo é o nosso mediador, porque é esta mensagem que pode fortalecer os pilares da nossa vida, que vai sustentar a nossa vida, a nossa casa, que vai sustentar a nossa vida para que possamos conseguir passar por esses momentos. É importante, de tempos em tempos, nós lembrarmos e relembrarmos dessas verdades, que essas verdades possam fortalecer os seus corações, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Você que está em casa, separe um momento de oração. Às vezes você está com o seu coração aflito, alguns de vocês aqui, mas em Cristo Jesus, você pode ter a certeza que Ele está governando todas as coisas. Em Cristo Jesus, você pode ter a certeza do perdão para os seus pecados. Em Cristo Jesus, você pode ter a certeza de um caminhar com Deus. Como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas lembrar, Pai, que é somente Cristo. Lembrar, Deus, que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, que o Senhor está governando as nossas vidas, ó Pai.
Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este dia. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado por essa verdade tão profunda de saber que é somente Cristo, que é o nosso mediador, que comunica a sua vontade, ó Deus, que nos revela o seu querer, que nos convida para uma nova vida, para o arrependimento, ó Pai. Como precisamos olhar para Cristo Jesus, de saber que o Senhor é um Rei, que o Senhor está governando, que o Senhor nos comprou e nos convida a fazer parte do seu reino, nós que estávamos distantes. Que o Senhor, Pai, que o Senhor Cristo, somente Cristo, é o sacrifício que morreu, que pagou o preço dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fortaleça as nossas vidas, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.